Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui conosco. Hoje, a gente vai olhar para um desafio, assim, bem concreto do setor público, que é a fiscalização de contratos de alimentação escolar. Isso mesmo. Pode até parecer meio burocrático, né? Mas olha, impacta diretamente o que chega no prato das crianças e, claro, como o dinheiro público é usado. Exatamente. E para essa análise, a gente tem um relatório técnico bem detalhado, que é quase um estudo de caso, sabe? Lá na Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, aqui no DF. Ah, interessante. A CREA do Plano Piloto. Isso. E o relatório propõe basicamente uma transformação, uma mudança na forma como essa unidade específica, a UniAPP. UniAPP, que é a Unidade Regional de Infraestrutura e Apoio Educacional. Perfeito. Como ela testa os pagamentos e aplica as glosas, que são, aqueles descontos quando o fornecedor não entrega tudo certinho. E o mais curioso, pelo que entendi, é que a proposta não é comprar um sistema novo, caro, nada disso. Não, não. A ideia é usar de forma mais inteligente uma ferramenta que, está em todo lugar na administração pública brasileira, que é o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações. O SEI, certo? Então a nossa missão aqui hoje é entender como dá para destravar mais eficiência, reduzir umas dores de cabeça nesse processo, usando o SEI não só para carimbar documento, mas como um gestor de processos mesmo. Exatamente essa a ideia. O relatório começa fazendo um diagnóstico, do processo como ele é hoje, o as is. E ele classifica esse processo atual como nível 1 de maturidade. Nível 1. O que isso quer dizer na prática? Tipo, básico. Funciona, mas na base do apagar incêndio, sabe? Muito reativo, dependendo demais de controle manual, do esforço de cada um ali, meio ad hoc. Entendi. E quais são os principais incêndios, os problemas crônicos que esse modelo mais reativo acaba gerando? Olha, o relatório aponta 3 bem claros. O primeiro é a falta de um padrão para coletar as provas quando alguma coisa dá errado. Provas, tipo... Imagina assim, a diretora de uma escola, uma unidade escolar que a gente chama de UE, recebe um pacote de arroz com larva ou, pão mofado. Nossa! Ela precisa registrar isso direitinho para que a UniAPP, que fiscaliza o contrato, possa aplicar a glosa à multa no fornecedor. Faz sentido. E como que isso funciona hoje, nesse modelo nível 1? Hoje, segundo o relatório, é meio caótico. A UniAPP tem que ficar caçando essas provas, tem que ir atrás das fotos, das guias de entrega assinadas, de relatórios, e muitas vezes os documentos chegam assim... Incompletos. Exato. Com anotações tipo não atendido, ou falta data, falta carimbo, falta assinatura clara. Isso gera um retrabalho enorme para o fiscal lá da UniAPP e, claro, enfraquece a aplicação da glosa. Fica difícil multar. Entendi. A prova até existe, mas ou se perde no caminho ou chega faltando pedaço, aí complica a ação. Qual seria o segundo problema? O segundo é a gestão dos prazos. Ela é totalmente manual e reativa. A UniAPP vive cobrando as escolas, cadê a informação? Tá pendente. O relatório até cita exemplos de mensagens, tipo controle diário pendente ou notificação dando prazo de 48 horas. Aquela pressão constante, né? Isso, mostra essa dinâmica de cobrança. E aí imagina consolidar informações de muitas escolas. O exemplo do relatório é um relatório de cozimento de uma empresa que atende 73 escolas. 73? Nossa. Vira um trabalho gigante, manual, provavelmente em planilha, troca de e-mail sem fim, um caos para juntar tudo. E essa falta de padrão nas provas, mais o controle manual de prazo, imagino que isso leve a riscos, né? Deve ser o terceiro ponto. Precisamente. O terceiro problema é o risco jurídico e de controle financeiro. Tem o artigo 70 da Constituição, que diz que quem usa dinheiro público tem que prestar contas. Certo. O fiscal do contrato lá na UniAPP é o responsável direto. Ele tem que garantir que o serviço foi entregue como deveria antes de liberar o pagamento. Se uma falha grave, como aquele arroz com larva, não é glosada direito... Seja por falta de prova ou por perder o prazo. Exato, por falta de prova robusta ou porque o prazo se perdeu nessa confusão toda, isso pode ser visto como dano ao erário. E isso pode dar problema sério para o servidor, né? Pode. O cenário mais extremo é abrir uma tomada de contas especial, uma TCE, lá no Tribunal de Contas.
Isso expõe o fiscal à responsabilidade administrativa, civil, até penal. Ou seja, o modelo atual não é só ineficiente, ele deixa o servidor numa posição bem vulnerável e gastando tempo com tarefa repetitiva em vez de analisar a qualidade, né? Nossa, ficou bem claro o cenário de problemas. Falta de padrão, prazo manual e arriscado, fiscal exposto. Tá. E agora? Como que o SEI entra para resolver isso? O relatório diz que ele é mais que um carimbador digital. Exatamente. Esse é o pulo do gato do relatório. É enxergar o SEI, principalmente depois da versão 4.0, não só como um lugar para guardar documento digital, mas como uma suíte de gerenciamento de processos de negócio. Um BPMS. BPMS? Isso. Pensa nele menos como um arquivo e mais como uma... Você falou em linha de montagem antes, né? Uma linha de montagem inteligente para informação, que pode guiar o processo passo a passo, automatizar umas tarefas, monitorar o andamento. Uma linha de montagem inteligente. Gostei de novo da analogia. Então, é usar as funções que já estão lá no SEI, só que de um jeito mais estratégico. Perfeito. A solução não é uma função mágica só. É combinar várias ferramentas do SEI de forma inteligente para atacar aqueles 3 problemas que a gente falou. A ideia é redesenhar o fluxo de trabalho, criar o to be, o como deveria ser. Certo. E como seria esse fluxo novo, o to be? Qual é a grande mudança? A mudança principal é sair daqueles processos soltos de cada escola e criar um processo pai, um processo centralizador lá na Uniaesp. Um para cada fornecedor por mês. Ah, entendi. Alimentícios empresa X. Tudo daquele contrato naquele mês vai acontecer ali dentro. Um dossiê único por mês e por fornecedor. Tá. E na prática, para a escola? Digamos, a escola classe 2/6 Sul recebeu lá a comida. O que o gestor faz? Então, o gestor da escola acessa o SEI. Pode ser no computador ou até no celular. Ele acha esse processo pai, o pagamento outubro 2024 empresa X. Primeira coisa, anexa a nota fiscal e a guia de entrega como documento externo. O SEI gera um número para cada um ID SEI. Ok, anexou as provas básicas. E aí? Aí ele cria um documento novo dentro desse processo pai. Mas não um documento qualquer, ele usa um texto padrão, que na verdade funciona como um formulário eletrônico. Vamos chamar de formulário de conferência de recebimento. Esse formulário é a peça central para resolver o problema da falta de padrão. Como assim? O que ele faz de diferente? Ele guia o gestor, sabe? Tem campos claros para marcar. Conforme ou não conforme. Se tá tudo certo, beleza, marca conforme, assina eletronicamente ali mesmo e pronto, acabou a tarefa dele. A própria conferência já é a prestação de contas, não precisa fazer mais nada. Ah, prático. E se tiver o problema? O arroz com larva, por exemplo. Se ele marcar não conforme, o formulário vai exigir que ele descreva o problema. E aqui está o ponto-chave, que ele colhe os números SEI, os IDs, daquelas provas que ele já anexou antes. A foto da larva, a NF, a guia. Ah, o sistema obriga a vincular a prova. Exato, ele então assina eletronicamente. Isso força a coleta da informação completa, estruturada, na hora que acontece. Acabou o falta assinatura, o não atendido solto. Faz muito sentido. A responsabilidade de juntar a prova completa no formato certo fica na origem, na escola. E a escola é guiada pelo sistema para fazer isso. Ótimo. E depois, lá na UniEPP, como fica? Bom, a equipe da UniEPP vai monitorar esse processo pai. Eles vão vendo os formulários de conferência chegando de todas as escolas lá dentro. Para liberar o pagamento, o atesto, eles geram um despacho ali mesmo no processo pai, só fazendo referência já aos formulários que estão marcados como conforme. Simples. E para os que vieram não conforme? Onde que entra a glosa nesse fluxo? Aí entra outra ferramenta importante do SEI, o iniciar processo relacionado. Para cada formulário que chegou não conforme, o fiscal da UniAPP inicia um subprocesso de glosa. Subprocesso. Isso cria um processo filho, digamos assim. Um processo só para aquela briga específica, o arroz com larva da Escola 206 Sul, por exemplo.
mas esse subprocesso fica ligado eletronicamente ao processo pai do pagamento. Ah, que legal para organizar. Separa a disputa do pagamento, que está ok, e a notificação para o fornecedor, e o controle do prazo para ele se defender. Como fica? Dentro desse subprocesso de glosa, o fiscal usa duas coisas cruciais. Primeiro, ele notifica o fornecedor formalmente, usando o gerenciar disponibilização de acesso externo, do CI. Isso tem validade jurídica. E segundo, e aqui está uma das grandes sacadas do relatório, ele usa reabertura programada. Reabertura programada. O que é isso exatamente? Como funciona? É uma ferramenta que permite ao fiscal definir um prazo. Por exemplo, 60 dias para a defesa do fornecedor. Ele define isso no sistema e o processo literalmente some da caixa de entrada da unidade. Ele fica adormecido. Some? Sume da vista para não ficar poluindo a caixa de entrada. E ele só reaparece automaticamente no dia certo, no fim do prazo. É a automação completa do controle de prazo. Nossa. Elimina 100% aquele risco de esquecer de ver se o fornecedor respondeu e perdeu o prazo para efetivar a glosa. Acaba a necessidade de controlar isso em planilha paralela, colocar lembrete na agenda. Uau, essa automação de prazo realmente parece um divisor de águas para gerenciar a glosa. Ataca direto aquele risco jurídico que a gente comentou. Sem dúvida, e tem mais um detalhe bacana na notificação para o fornecedor. O relatório sugere usar um texto padrão para essa notificação que use a árvore do processo. Árvore do processo? O que é isso? Ajuda como? Quando o fiscal está escrevendo a notificação lá no subprocesso de glosa, ele consegue ver a estrutura de documentos do processo pai. Ele pode clicar, por exemplo, no formulário que a escola preencheu e nas fotos das larvas. Certo. E aí ele insere no texto da notificação os links diretos, os IDs, SEI, para essas provas. O fornecedor recebe a notificação e pode clicar nos links para ver exatamente a evidência da não conformidade. A foto, o formulário. Ah, que demais. Então fica transparente e incontestável, né? O fornecedor vê a prova ali na hora. Exatamente. Torna tudo muito transparente e difícil de contestar sem um bom argumento. Incrível como essas ferramentas usadas juntas criam um fluxo que parece bem robusto, auditável. Falamos da escola, da glosa, mas e o atesto? Você mencionou o desafio de consolidar a validação de muitas escolas. Lembra da 73 da empresa GIE? Como o SEI ajuda nisso? Para o atesto em massa, a solução que o relatório propõe é usar os blocos de assinatura junto com os grupos de blocos. Funciona assim. A UniaEP pode criar um grupo lá no SEI com as 73 escolas, cria uma vez só. Um grupo fornecedor GIE escolas atendidas, por exemplo. Isso. Aí, todo mês, quando precisar da validação formal de todas elas, talvez num despacho único, que consolida o atesto, ela não manda um e-mail para cada uma. Ela disponibiliza esse documento para assinatura direto nesse grupo. E para acompanhar quem já assinou? O fiscal vê numa tela só. Quem já assinou, quem está pendente, não precisa ficar ligando, mandando e-mail. Dá até para usar a função anotações dentro do bloco, para mandar um lembrete para uma escola que está demorando, e fica tudo registrado no sistema. É o fim daquela caça às assinaturas. Nossa, essa combinação toda, processo pai, formulário padrão, subprocesso para glosa, prazo automático, gestão de assinatura em bloco, realmente parece redesenhar completamente o trabalho. E para o chefe da UniEP, para o gestor da unidade, como ele acompanha se tudo isso está funcionando bem? Para a gestão, a ferramenta-chave é o painel de controle em números. É uma funcionalidade mais recente do SEI, da versão 4.1 para frente. Permite criar um painel visual, um dashboard mesmo, com cards, uns cartões, que mostram indicadores-chave do processo em tempo real. Ah, tipo um painel de controle de carro, mostrando o que está acontecendo. Exatamente. Chega de depender de pedir relatório para a equipe, que muitas vezes já chega desatualizado. E que tipo de informação daria para colocar nesses cards, nesse contexto da alimentação? O relatório dá uns exemplos bem práticos. Poderia ter, sei lá, um card vermelho. Pendências de conferência UE, 5 dias. Clicou ali, já vê quais escolas estão atrasadas para preencher o formulário. Um card amarelo, talvez... Glosas aguardando análise UniAI. Mostraria quantas não conformidades as escolas já reportaram,
mas que a equipe da Uniai ainda não começou a tratar, ou seja, não iniciou o subprocesso de glosa. Entendi. Um gargalo interno. E um card azul. Glosas em prazo de defesa fornecedor. Indicaria quantos processos estão lá adormecidos, esperando a reabertura programada. Dá uma ideia do volume financeiro que está em disputa aguardando a defesa. Isso realmente dá uma visão gerencial na hora, né? Dos gargalos, dos riscos quanto dinheiro está em glosa e até da performance da equipe e das escolas. Permite agir antes que um atraso vire um problemão ou que uma glosa importante se perca. Exatamente. O relatório conclui que implementar essa proposta toda significa um salto de qualidade, eleva o processo do nível 1, que era inicial, reativo, para o nível 2, que é gerenciado na escala de maturidade de processos. Traz mais clareza e facilidade para a escola, mais eficiência e segurança jurídica para o fiscal e mais visibilidade e controle para o gestor. E o estudo ainda vai além, né? Sugere um próximo passo para consolidar essa melhoria. Sim, sugere. O passo seguinte seria cadastrar esses textos padrão novos, o formulário de conferência, a notificação de glosa e o próprio relatório de otimização na base de conhecimento do SEI. Base de conhecimento. Para que serviria isso? Para criar um repositório oficial dos procedimentos, os POPs, Procedimentos Operacionais Padrão. Ajuda a treinar gente nova, garante que o conhecimento não vá embora se alguém sair da equipe. Ah, claro. Seria o caminho para alcançar o nível 3 de maturidade, que é o padronizado. E isso solidifica uma cultura de melhoria contínua na fiscalização, algo que é essencial quando a gente fala de dinheiro público e principalmente de alimentação escolar. Fundamental mesmo, para garantir que a mudança não se perca com o tempo, super importante nesse tema tão sensível. Sem dúvida alguma. Então, resumindo essa nossa análise detalhada de hoje, o que a gente viu aqui foi um exemplo muito forte de como uma organização pode pegar um processo crítico e repensar ele totalmente. E o interessante, sem precisar buscar uma solução externa, caríssima, mas explorando a fundo as capacidades de uma ferramenta que já está lá, que já é usada todo dia, que é o SEI. Correto. A inteligência não está só nas funções isoladas do sistema, mas em como você orquestra elas, como você combina elas para criar um fluxo de trabalho que seja mais lógico, mais seguro e mais eficiente. É sair de um sistema que só guarda papel para um que realmente ajuda a gerenciar e até automatizar o processo. Fica muito claro que o potencial disso vai bem além desse caso específico da alimentação escolar lá no plano piloto. Essa disciplina de mapear, analisar, otimizar processos e combinar isso com um uso mais esperto das ferramentas que já existem, parece um caminho muito promissor. Exatamente. E isso leva a gente para uma reflexão final que o próprio relatório inspira, né? Quantos outros processos por aí, talvez na saúde, na assistência social, na gestão de obras, ou mesmo em áreas administrativas internas de qualquer órgão, estão hoje rodando nesse nível reativo, consumindo tempo, gerando risco, frustrando as pessoas, simplesmente porque ninguém parou para analisar como as ferramentas que já estão lá poderiam ser usadas de um jeito diferente, mais inteligente. Onde mais essa abordagem de destravar valor com o que já se tem poderia ser aplicada na nossa administração pública? Fica aí a provocação para quem nos ouve pensar a respeito.